este novo tema, né? Nós não encerramos a história de Israel. Aqueles que puderam acompanhar viram que nós encerramos apenas o primeiro livro de Samuel no ano passado, no segundo semestre, mas nós vamos dar uma pausa na história de Israel para nós podermos falar sobre este tema dos últimos dias, que é um tema bastante controverso, as pessoas têm bastante dúvida e por isso é muito importante nós podermos responder à luz das Escrituras o que é que a palavra, né, o que é que o Senhor nos ensina sobre isso. E a pergunta que nós vamos responder, então, ao longo de todos os estudos, é se esses últimos dias eles já chegaram, se nós vivemos eles já ou não, se pandemia significa que nós estamos nos últimos dias, como que nós podemos ver esse quadro que nós vivemos hoje, porque as pessoas falam sobre isso, porque existem várias linhas de interpretação sobre isso e nós precisamos saber o que a nossa igreja, na linha reformada, ela acredita e entende a interpretação da palavra, dos textos, seja de Daniel, seja de Apocalipse ou os outros que nós vamos ver, para nós não ficarmos confusos, então, diante de todas as outras doutrinas. Então, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, para nós fazermos hoje, então, este estudo introdutório. Vamos ler do versículo 13. Vamos ler do 13 até o 17. Coloquei do 15 ali, mas vamos ler a partir do 13 até o versículo de número 17. 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler do versículo 13 até o 17, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Nós vamos então utilizar esse texto da carta de Pedro para nós introduzirmos o estudo sobre a escatologia, né, o termo que eu usei no domingo para nós podermos estudar, né? Vamos falar sobre este tema, mas qual é a importância, no seu ponto de vista, de nós estudarmos a doutrina dos últimos dias? Por que você acha que é importante para você hoje? Por que é importante para vocês saber sobre os últimos dias? E quando nós falamos do tema, né, você fala dos últimos dias, isso gera muita curiosidade. Né, as pessoas geralmente querem saber mais sobre isso. Né, tem muitas teorias e elas precisam entender. Mas para você, quando você pensa nisso, a única questão que vem à sua mente é buscar cada vez mais conhecimento, pela curiosidade sobre esse tema. Quando você pensa nisso, isso te satisfaz? Você fala assim, bom, eu fui nas quartas-feiras e eu adquiri conhecimento sobre os últimos dias. Você fica satisfeito com isso? Ou você almeja algo mais quando você pensa em estudar sobre os últimos dias? O que você pensa sobre isso? Sim. Certo.
Certo. Uhum. Certo. É uma coisa que a Luísa levantou, é algo que geralmente acontece. Pouco se fala sobre isso, né? Nós vamos falar sobre os últimos dias. As pessoas às vezes têm um certo receio de pensar sobre isso, já por causa das teorias, né? Porque gera muito medo nas pessoas falar sobre os últimos dias. E o tema que eu acho que é mais debatido quando se fala sobre isso é sobre a questão do milênio, né? Quando que vai acontecer o milênio? Será que já aconteceu? Né? O que vai acontecer depois? O que vai acontecer antes? Quando que Jesus volta? O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com Israel? Né? Geralmente nós ficamos em torno deste tema e, claro, vai passar, né, nessa questão aqui do conhecimento, e como a Luísa falou, para trazer para nós a esperança de não só olhar para o hoje, que a maior parte das vezes nós enfrentamos aí as batalhas do dia a dia, mas olhar aí para um futuro, né, que nós temos ainda a viver com o nosso Senhor. O que mais? Quem mais gostaria de participar para nos ajudar? Uhum. Uhum. Essa é uma questão interessante, né, que o Tiago já trouxe uma afirmação, mas que nem todas as pessoas têm essa segurança para afirmar como ele. Nós já estamos nos últimos dias. Esse é o conceito que você tem na sua mente? Não é? Às vezes as pessoas pensam, não, mas acho que ainda vai começar os últimos dias. Nós vamos pensar sobre isso, porque o Tiago trouxe uma questão que eu somo com aquilo que a Luísa falou, que o conhecimento que você tem sobre os últimos dias, ele não deve ficar nele somente, ou só para você ficar mais confortável, vamos pensar assim, mas ele tem que te levar automaticamente à vida, ao serviço a qual você foi chamado para você cumprir aqui. Porque senão nós vamos gerar um grupo de pessoas alienadas, que daí talvez seja o oposto do que a Luísa falou. As pessoas que não olham para o hoje e só olham lá para frente. E aí não importa a maneira como eu estou vivendo hoje, importa o que vai acontecer lá na minha eternidade. E quando nós falamos então dos últimos dias, nós vamos entender que há essa somatória. É importante você conhecer, claro, mas esse conhecimento tem que te levar a alguma coisa, porque senão você guarda ele e ele não traz nada prático para você. Então, falar sobre a questão da escatologia, você tem que pensar de que maneira todos os temas que nós vamos trabalhar, eles se aplicam na minha vida pessoal, no meu dia a dia. Então nós vamos falar sobre algumas coisas como o próprio reino de Deus, como o Tiago começou falando um pouco para nós, vamos ter uma lição só sobre isso. Vamos falar sobre o anticristo, vamos falar sobre a grande tribulação, vamos falar sobre o número da besta, alguns temas que são às vezes meio polêmicos, né? Mas por que eles são polêmicos? E por que a igreja tem dificuldade em dialogar com as pessoas sobre isso? Porque não tem o conhecimento sobre isso que a palavra nos traz com clareza, né? Quantas confusões as pessoas estão tendo com relação a estas questões, né? Número da besta, anticristo, ainda mais com pandemia, né? Tem várias teorias por aí que as pessoas acabaram levantando que está deixando muita gente confusa, né? Então nós vemos aí, inicialmente, a importância de nós entendermos o que é a palavra escatologia, né? Ela vem então da junção de duas palavras, né? Eschatos, que significa últimos,
e logia, então, que significa o estudo, é o estudo dos últimos dias ou dos últimos tempos, né? Então, quando nós falarmos em escatologia, eu estou falando sobre essa doutrina, esse estudo dos últimos dias, tá? Às vezes você vai falar assim, no meio dos estudos, daqui a algumas semanas, o pastor falou uma palavra que eu não sei. Grava essa palavra que de vez em quando a gente vai acabar mencionando ela, e é esse o significado que nós vamos falar então sobre os últimos dias. Mas o mais importante disso é que nós temos que lembrar que escatologia, ele não trabalha apenas sobre eventos futuros, que nós vamos trabalhar até na próxima semana, o texto de Mateus 24, onde o Senhor Jesus fala sobre esta grande tribulação. Nós vamos trabalhar sobre isso. Existem eventos ali que vão acontecer. Mas nós não vamos falar somente sobre eventos, por quê? Porque você observa desde o início da palavra a escatologia sendo mencionada. Antigo Testamento, Novo Testamento, a escatologia está espalhada em todos os momentos. Começando então num texto que talvez você já tenha lido ele várias vezes, que é o texto de Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, ali nós já começamos a falar sobre escatologia. Então, os últimos dias não começaram a ser ditos lá em Apocalipse. Eles começam a ser falados, ser explicados pelo Senhor lá atrás. Alguém pode ler para nós, por favor? Gênesis 3,15. Veja então que interessante, o texto ainda em Gênesis traz para nós algo do futuro, uma questão escatológica, que para aquele tempo ainda de Gênesis, o tempo de Moisés, mais à frente nos registros dos 5 primeiros livros, ainda era algo futuro, a vinda então do filho da mulher que pisará sobre a serpente, ou seja, esperança que está sendo prometida aqui. Olhando para o futuro, mas trazendo principalmente, então a Luísa usou esta palavra, a esperança. Quando você fala sobre escatologia, você está falando sobre esperança. Então a igreja precisa mudar o conceito quando nós falamos de últimos dias, e a principal questão que vem à mente é medo. Eu tenho medo dos últimos dias. Eu tenho medo do que vai acontecer. Porque a palavra fala sobre os últimos dias desde o começo, mas trazendo a graça e a esperança de Deus em todos esses momentos. Por isso, volte comigo para a carta de Pedro, onde nós vemos o apóstolo falar exatamente sobre isso. Você pega então o texto no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13, e você vê então que Pedro está falando sobre a perseguição que a igreja estava passando. E muitos iriam maltratar os cristãos por eles continuarem servindo ao Senhor em obediência. Mas ele diz então para eles continuarem sendo bondosos, continuarem agindo com a bondade, porque isso iria impedir que muitos então os maltratassem. Mas ele continua dizendo, ainda então, se você vier a sofrer, não se amedrontem. Vocês estão servindo a Cristo Jesus. Ele está falando então para a igreja do Senhor, que está no meio das tribulações, que está no meio das dificuldades, e ele está dizendo para elas, fiquem firmados. E aí, então ele chega no versículo de número 15, que ele diz, antes então de acontecer tudo isso, santifiquem a Cristo como Senhor no vosso coração. Pedro está dizendo aqui, consagrem as suas vidas, ou seja, separem as suas vidas para o Senhor, para que vocês possam obedecer a Deus em todos os momentos. Isso vai fazer o quê? Vai deixar as pessoas preparadas para responder sobre a razão da esperança que alguém vai pedir. O que ele está falando aqui? Ele está falando à igreja que ela tem que estar preparada para falar sobre o Evangelho, que fala sobre um futuro. O Evangelho que leva elas àquela vida prática naquele momento,
mas que faz com que elas anseiem estes dias próximos, anseiem o cumprimento das promessas, porque esse é o motivo pelo qual a igreja mantém a sua vida de santidade, vida de bondade, vida apesar das injustiças e dos maus tratos que o mundo traz. E ele continua então dizendo, fazendo todavia com mansidão e temor e com boa consciência, ou seja, em piedade, né? Ou seja, sem que algo acuse. Ele está falando então sobre o principal assunto quando nós olhamos para escatologia. Você vai falar de reino de Deus, você vai ter que entender que a esperança está no meio. Você vai falar sobre o anticristo, nós vamos falar aqui sobre esperança. Nós vamos falar sobre grande tribulação, nós vamos falar sobre esperança. Nós vamos falar aqui sobre o número da besta, nós vamos falar sobre esperança. Porque a palavra ela está cheia de textos escatológicos que nos levam a olhar para o futuro, que é esperançoso para a igreja. Muitas vezes quando nós pensamos, nossa, mas será que o anticristo já está na terra? Por falta de conhecimento, as pessoas ficam desesperadas. E a igreja precisa se levantar para pregar no meio de uma pandemia sobre os últimos dias. Para falar para as pessoas que, explicando, claro, nós vamos chegar bem a isso, como o Tiago falou, estando nos últimos dias ou não, conforme você vai explicar para a pessoa o que o texto vai falar, ela precisa entender que esses últimos dias, eles são dias de esperança. Mas para quem são os dias de esperança? E aí é que você começa um trabalho evangelístico com essa pessoa. E você começa a explicar para ela a razão da sua esperança. Porque você está pronto para isso. Porque você santificou a Cristo como Senhor no seu coração. Então nós vemos aqui que não há uma divisão, né? Últimos dias não é para conhecimento ou para o serviço, mas é para os dois, né? Você vai aprender sobre tudo isso, e isso vai te levar à vida prática, à vida de piedade, ao serviço ao Senhor no dia a dia. Porque essa esperança desde o início te leva então a esta questão, né, não alienado ao tempo em que você está vivendo, como Pedro estava falando para todos da igreja naquele momento. Então nós podemos olhar as Escrituras, nos ensinarem que a escatologia, o estudo sobre os últimos dias, eles propõem para nós direção. A palavra vai trazer para nós, estou usando aqui, é uma revista da editora Cultura Cristã, onde nós vamos seguir os temas que são propostos aqui, e nós vamos olhar então nas Escrituras como que a escatologia traz para nós direção, segurança e um padrão. Gênesis 3,15 mostrou para nós então a esperança que já foi colocada logo após a queda. Se a queda trouxe o caos para a humanidade, se a queda afastou o ser humano de Deus, Gênesis 3,15 você já ouve falar sobre os últimos dias. A escatologia, o dia de Cristo ou o dia da ressurreição, como são os vários momentos que você ouve falar nas Escrituras sobre esses últimos dias. O que é que ele estava ensinando aqui já? Que nós estamos em meio a uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você vai arrumar a sua mala, você vai ver o combustível do seu carro, você vai comprar uma passagem para quê? Para você chegar num destino. Há um ponto de chegada que você se propõe quando você sai em viagem. Quando você fala sobre escatologia, você está falando exatamente sobre isso, sobre esta viagem que nós estamos fazendo, mas que o ponto de chegada já está determinado, já está muito claro. Então veja, a escatologia vai dar para você uma direção. Não é algo que está solto, não é algo que está acontecendo tudo por um acaso, não. Há uma direção muito clara do que tem para acontecer, e isso você começa a compreender pela escatologia. Existem eventos específicos, mas que você, ao passo que cada geração vai vivendo esses momentos, eles vão ansiando somente a chegada desta viagem, o ponto principal pelo qual nós estudamos então a questão da escatologia. Quando eu falo então em serviço, eu falo
de nós lembrarmos que a escatologia traz o conhecimento e ela traz para nós o serviço, nos leva à prática. Eu me lembro então da fala de Paulo aos Coríntios, quando ele está falando sobre a ceia do Senhor. Alguém pode ler para nós, por favor, esse texto? Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26. Olha que interessante, então a palavra está nos mostrando que, quando eu olho para a escatologia, veja o que é que Paulo está dizendo aqui: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem do cálice, porque vocês estão falando da morte, mas vocês estão olhando para o futuro, porque vocês estão pensando em retorno deste Senhor que morreu pela igreja. E enquanto isso, enquanto vocês participam da mesa, enquanto vocês vivem como corpo, enquanto vocês vivem como igreja, não é apenas para vocês conhecerem e estarem confortáveis, mas é enquanto vocês estão fazendo isso, sirvam. E esse serviço, então, Paulo traz de uma forma muito prática o anúncio. O anúncio, mais uma vez, da razão da nossa esperança. A direção muito clara, então, ela vem pela escatologia. Você aprende sobre as boas notícias do Evangelho e ela te leva à vida prática, ao serviço, ao anúncio da razão da sua fé. Ou seja, você fala sobre a eternidade, você fala sobre Nova Jerusalém, você fala sobre o Anticristo, você fala sobre o reino de Deus, você está falando sobre serviço às pessoas, porque você está indo às pessoas para você mostrar a elas a direção pela pregação da palavra. Porque não é algo sem norte, não é? É algo muito bem determinado, muito claro, que as Escrituras trazem para nós. Quando você pega então os textos da palavra, você observa então que os personagens que a palavra nos mostra, como em Hebreus, capítulo de número 11, você vê então ali os heróis da fé, né? Você vê aqueles personagens que desbravaram situações extremamente difíceis para a época deles, e eles fizeram isso baseado na própria fé, como o texto começa dizendo, capítulo 11. Mas a fé nada mais é do que crer na escatologia. Eles faziam e saíam do lugar deles porque eles acreditavam nas promessas para o futuro. Por que que Abraão sai da sua terra, da terra da sua parentela, para chegar até a terra prometida? Pela escatologia, pela promessa do que iria acontecer no futuro, porque eles acreditavam naquilo que Deus estava então dizendo para eles em todos os momentos, seja Abraão, seja Sara, seja Isaac, seja José, seja Noé, ou seja, você olha todos aqueles personagens e eles olham para frente, ou seja, com o ponto de chegada muito claro, mas que os levava a viver o dia a dia em obediência ao Senhor. Então a direção ela vem através da escatologia. Você compreender aonde você vai chegar, vai te auxiliar então na sua vida prática. Porque existem muitos cristãos hoje que eles são inconstantes na sua fé, porque eles não entendem de escatologia. Porque eles não sabem o que vai acontecer no final. Porque eles não sabem quando será o final. Não sabem se estamos nos últimos dias ou não. Então você encontra cristãos que são inconstantes, que são amedrontados, que acontecem situações difíceis, como estamos vendo agora. Além da pandemia, vieram chuvas fortes, enchente, no sul vinha uma onda de calor muito forte, como não se vê há muitos e muitos anos. As pessoas às vezes começam a ficar desesperadas, mas as pessoas da igreja estão vivendo assim. Por quê? Porque esqueceram a direção que Deus deu através do estudo dos últimos dias, do estudo da escatologia. E aí nós precisamos restaurar isso. Precisamos restaurar esta perspectiva da igreja para que ela volte a ser uma igreja segura, porque sabe para onde está caminhando e por isso ela sabe o que ela tem que fazer no seu dia a dia. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Essa questão da direção?
Gostaria de participar? Aham. Sim. Aham. Sim, sim. Aham. Sim, e é tão importante você saber para que você fique seguro. O conhecimento te traz não só a direção, mas te traz também a segurança. Por quê? Porque você sabe para onde você vai, mas mais do que isso, você sabe quem está te direcionando. Quem está te levando para este ponto de chegada, que você está proposto nesta viagem, que é a nossa vida. Né? Você sabe onde você vai chegar, adquirir o conhecimento, você sabe a direção que Deus está te dando para que você possa ter uma vida prática, ou seja, a anunciar a palavra de Deus, mas com toda a segurança, porque você sabe quem é que deixou as promessas para você. E aí é que nós vemos a palavra reforçar isso para nós. Alguém lê para nós Números 23, 19, por favor? De 3, 19, isso. Essa é a garantia da nossa segurança. Quando você fala sobre escatologia, você lembra que a palavra traz quem ensinou a você sobre escatologia, que foi o próprio Deus, que não é como os homens para que minta, como a palavra está nos dizendo, ele não cumprirá aquilo a que ele prometeu na sua palavra. Você sabe que ele vai cumprir por causa da perfeita santidade de Deus. Então isso traz para nós segurança ao invés de desespero quando você fala sobre os últimos dias. Porque você entendeu pelo conhecimento, você agora sabe a direção que Deus deu, e isso traz para você o conforto, a tranquilidade. Nós vamos falar sobre arrebatamento, vamos falar sobre novos céus, vamos falar sobre o número da besta, que é complexo, né? Você já pensou nesses temas trazendo para você segurança? Tranquilidade para você servir a Deus com mais empenho ainda, porque o que nós vemos além da igreja instável, às vezes é uma igreja sem compromisso, porque ela está alienada, está vivendo para um futuro distante de um lugar de paz e tranquilidade, mas que ela não sabe muito bem aonde ou como isso vai ser, então o dia a dia não importa, e vamos vivendo, igreja sem compromisso, porque esqueceu qual é a direção e esqueceu quem deu a direção para que ela pudesse então estar caminhando desta forma. É uma questão que chega até a ser básico da fé, se nós formos pensar. Entender a escatologia é extremamente necessário para todo aquele que está começando na fé, para que possa então saber para onde vai caminhar, não é? Hebreus capítulo de número 11, versículos 17 ao 19, alguém lê para nós, por favor? Nós temos aí o exemplo de Abraão e Sara, um momento bastante delicado, mas que também fala para nós um pouco sobre esta afirmação que Números trouxe para nós. Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 19. Alguém pode ler para nós, por favor?
Olha que interessante que a palavra nos trouxe. Um dos exemplos de Hebreus 11, né? Que nós mencionamos aqui. Abraão e Sara que tiveram um filho, já na velhice, recebem de Deus um desafio. Um desafio de sacrificar aquele filho ao Senhor. E a palavra nos mostra que Abraão, com a sua segurança, ele caminhou em direção àquele holocausto. Porque a segurança que Abraão tinha não era nele, mas era na palavra do Senhor. Por que Deus tinha dito a ele antes? Que ele seria então alguém pai de uma multidão. Viriam então ainda muitos depois dele. Então ele caminha naquele sacrifício em direção àquele local, com tudo preparado até aquele instante daquela pergunta tão complexa e tão difícil que ele recebe do seu filho. Onde é que está então o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá, é a resposta de Abraão. Ou seja, ele está falando de segurança, ele está seguro em Deus, seguro na promessa, seguro na palavra do Senhor. Então veja, ele dá para nós um exemplo de que olhar para o futuro e saber que Deus prometeu algo e que Deus vai cumprir, traz para mim a tranquilidade de que eu vou viver em obediência àquilo que Deus está propondo, com a certeza de que Ele vai prover aquilo que for necessário no caminho. Quantos cristãos sabem às vezes o propósito, o desafio que Deus colocou, mas não conseguem caminhar em obediência porque não confiam, porque estão inseguros, porque a fé deles é incerta. Quando você pensa então em uma igreja que não entende que a sua segurança na graça em Cristo existe, que ela está salva em Cristo Jesus, como Paulo fala aos Romanos no capítulo 5, e estamos seguros na graça. Você observa então uma igreja que é instável, uma igreja que não sabe lidar, e aqui eu estou falando igreja num geral, né? Ou seja, pessoas que são instáveis, que ao passo que são tentados para falhar diante de Deus, e às vezes acabam caindo, às vezes acabam falhando, elas se amedrontam tanto, esquecem das promessas, esquecem da graça, esquecem do perdão, que elas saem da igreja, porque elas não sabiam a direção clara, porque elas não tinham conhecimento, elas não tinham segurança que a escatologia traz para elas, das promessas futuras. Por que é importante você saber que você é salvo em Cristo, e que é por Cristo, e que a sua fé, conforme Paulo fala aos Efésios, ela é um dom de Deus, e não algo que você construiu? Porque a sua segurança, se estivesse baseada em você, se a minha segurança estivesse baseada em mim, ela acabaria em um piscar de olhos, porque eu sou falho, eu sou limitado, eu não tenho capacidade de sustentar todos os momentos que eu passo de dificuldade e me sustentar e ficar em pé. Eu preciso de Deus, quanto mais se tratando da minha salvação, do maior problema que eu não poderia nem resolver. Então veja, quando você fala de evangelho, você fala de escatologia, você fala sobre futuro e você fala automaticamente sobre a sua segurança, porque tudo depende de Deus. É a mesma questão quando você olha lá no início, quando Abraão, em Gênesis 18, você observa então que ele recebe uma promessa do Senhor, onde Deus passa sozinho naquele holocausto. Ele faz então Abraão dormir e ele passa. Aquilo é um selo, uma confirmação de que Deus, e somente Deus, dependeria dele o cumprimento daquela promessa, e não de Abraão. Esta promessa que ainda é válida para nós nos nossos dias, do cuidado do povo e da posteridade, da eternidade, do descanso. Isso traz segurança para nós. Então a garantia é o Senhor quem nos dá. Por isso a escatologia fala sobre direção muito clara, para onde nós vamos, e ela fala para nós sobre esta segurança.
Antes de nós entrarmos aqui no último tópico, alguém gostaria de comentar mais alguma questão sobre isso? Sobre segurança? Quem gostaria de participar? Vamos então ao último tema aqui, e os últimos textos. Ela propõe também para nós sobre um padrão. Vamos ver que padrão é esse. Então, alguém lê para nós? Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. O texto fala para nós, então, de futuro. Mas ele está falando, então, que ali estavam as pessoas diante do trono de Deus. E que naquele local, o que ele estava falando que ia acontecer? Julgamento. Quando você olha, então, a questão da escatologia, a palavra fala para nós sobre o juízo de Deus. Ela revela que os acontecimentos na vida do ser humano, na vida de qualquer um, não estão acontecendo por um acaso. Deus foi quem criou e Deus, portanto, tem um objetivo muito claro, já no final, já no ponto de chegada, onde Ele vai então colocar debaixo do seu julgamento, pela sua perfeita santidade, as obras das pessoas. O que é que isso nos traz? Um padrão. Que tipo de padrão? Um padrão de vida, que nós então somos levados quando entendemos sobre a palavra, entendemos a direção pelo Evangelho, que é a escatologia, fala de últimos dias, você entende que há uma vida correta para você levar. Uma vida, portanto, que você deve desfrutar. E como o autor de Eclesiastes, ele nos lembra, uma vida da qual você vai prestar contas a Deus. Há um padrão estabelecido por Deus, e isso é visto onde? Na escatologia, porque lá no final, lá no ponto de chegada, vai haver julgamento. Julgamento da obra, então, das obras, como o texto está nos colocando naquele momento. Isso leva, vejam só como é importante, a igreja pensar sobre esses últimos dias. Ela recebe direção clara para onde está indo, e isso vai levar ela a uma vida prática, traz ela segurança, que leva ela a uma vida prática de uma forma tranquila, e leva ela a um padrão, que ela olha para um futuro de julgamento sobre aqueles que vão ser condenados pelas más obras por serem ímpios, mas ela leva a igreja a uma responsabilidade. Nós não podemos viver de qualquer maneira, nós temos um objetivo. Pedro escreve em sua carta que ao aguardar então o retorno de Cristo, ele diz: aguardem então vivendo de maneira piedosa, sem mácula, de forma justa, irrepreensíveis. Por quê? Porque há um padrão. Porque o Senhor está olhando para a sua igreja, Ele sabe o que nós conhecemos e o que nós estamos fazendo com os dias que Ele está nos dando, com o presente da vida, então, que Ele está colocando diante de nós. Então, veja, aprender sobre a escatologia é falar sobre essa esperança, que há um padrão muito claro de vida para nós, com direção clara e uma segurança que nós alcançamos no Senhor. Mas então, o que é que eu preciso para isso? Para eu desenvolver uma boa doutrina escatológica, eu preciso conhecer a palavra. Não tem como você entender sobre os últimos dias se você não ler as Escrituras. Nós voltamos a um princípio básico, a uma questão simples, por isso que eu mencionei, Aqueles que estão iniciando a fé, eles precisam saber sobre isso. Porque ao passo que a pessoa começa a caminhar na igreja,
já entendendo que existe um passo no final e que para ela chegar lá, ela vai ler a palavra para viver a prática, ela tem uma vida completamente diferente diante de Deus. Então nós precisamos aumentar o nosso tempo de leitura, de devocionais, de reflexão, de meditação na palavra do Senhor, de forma intencional, que você possa encontrar o quê? A escatologia nos textos. Deus fala sobre Cristo Jesus ao longo de toda a Escritura. Isto é escatologia. É falar sobre os tempos de restauração, é falar sobre os últimos dias. Então, ao longo de toda a palavra, você vai encontrar o tema dos últimos dias. Quando você lê as Escrituras e você não enxerga a esperança de Cristo, alguma coisa está faltando ali. E a palavra ela vai nos levar sempre a este olhar, né, para o futuro por meio daquilo que Cristo veio para cumprir no mundo. O que mais nós precisamos? Conhecimento do caráter de Deus. Claro que uma coisa vai ser completar com a outra. Você lê a palavra, você entende, buscou o conhecimento, você está cada vez com mais profundidade, você vai entender quem é Deus. Porque se você não conhece o caráter de Deus, que fala sobre fidelidade, que fala sobre santidade, que fala sobre justiça, para você vai ser confuso falar sobre escatologia. Se falar sobre um Deus que vai condenar os ímpios, talvez você não entenda muito bem, porque você não entende o caráter de justiça que o Senhor tem. A justiça, né, que Ele age sempre dessa forma. Então a palavra vai trazer para você esse conhecimento de quem é Deus. Você fala assim, mas é tão simples. Mas muitas vezes nós esquecemos de retirar da palavra quem é Deus. Procurar então aspectos escatológicos e procurar aspectos sobre o caráter de Deus. O que é que a palavra está falando para você sobre quem é Deus? Para que você possa se aprofundar cada vez mais. E também, não menos importante, ou talvez mais, ou talvez inicialmente, sobre a necessidade do ser humano. Quando você se lembra que você é limitado, que você é falho, você se lembra que você precisa cada vez mais de Deus, você lembra que você precisa das promessas de Deus, você precisa deste Deus que te traz segurança, que traz para você uma promessa de restauração. Gênesis 3,15 mais uma vez. Né? Apesar do pecado, apesar de toda a degradação que o pecado traz na nossa vida, há uma promessa para nós. Então, conhecer quem nós somos é extremamente importante para que você possa entender a necessidade da doutrina da escatologia. Para que você possa olhar para o futuro e entender que há esperança para o pecador em Cristo Jesus, onde haverá restauração. Enquanto isso, eu conheço a minha necessidade, eu vou lutar contra a minha carne para viver em santidade ao Senhor. Quando você volta para a carta de Pedro, você entende, olhando com esses pontos que nós levantamos, o porquê que ele estava falando para aquelas pessoas da importância da razão da esperança. Eles estavam vivendo em meio àquela situação difícil, que era uma perseguição muito mais intensa do que o que nós vivemos hoje, se é que podemos falar que já vivemos algum tipo de perseguição, mas que se eles fossem maltratados, eles deveriam praticar, obedecer, olhando firmemente para o futuro, que é a razão da esperança deles, que é por causa de Cristo Jesus, como ele vem falando nos capítulos anteriores. A esperança está firmada em Cristo, que é o modelo daquele que sofreu no nosso lugar e por isso nos motiva a enfrentar os sofrimentos até o dia do seu retorno. Irmãos, então nós olhamos a importância, né? Como eu mencionei, hoje de maneira introdutória, nós estamos vendo o quanto nós precisamos estudar sobre esses temas, que são temas complexos. Então eu convido você a voltar na semana que vem, se você quiser ler o texto antes, nós vamos falar sobre o texto de Mateus 24, e você convide outras pessoas que às vezes tem outra interpretação ou não tem uma confusão sobre o texto, traga essas pessoas para nós podermos estudar juntos e continuar então falando sobre este tema.
Nós vemos então, irmãos, que é apenas através da palavra de Deus que nós podemos entender sobre a verdadeira esperança do futuro. É somente através da palavra, né? A escatologia, então, ela vai nos ensinar sobre juízo aos ímpios e sobre a salvação àqueles que creem em Cristo Jesus. Salvação essa que não nos faz alienados do que nós estamos vivendo, muito pelo contrário. Salvação que nos leva à prática, a prática que é a obediência ao nosso novo Senhor. Por isso, temos que lembrar sempre, Jesus Cristo pagou o preço para nos salvar do juízo, daquilo que vai acontecer mais à frente, recebendo sobre si, então, toda a condenação na cruz. Este presente nos permite a vida prática ao nosso Senhor todos os dias. Então eu convido você a voltar nos outros estudos para você servir ao Senhor. Não só para você aprender e guardar o conhecimento, mas para você servir cada vez com mais excelência a esse Senhor que se entregou e recebeu toda a condenação na cruz no seu lugar. Que Deus nos abençoe para cada vez que nós abrirmos as Escrituras para falarmos sobre escatologia, Deus nos conceda a sabedoria e força para nós podermos então cada vez mais pregarmos a palavra, para nós anunciarmos sobre este Cristo que está por vir em breve, que é a esperança para todas as pessoas. Alguém gostaria